Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Juan Lodonho, muitos me conhecem. Vamos começar uma série de palestras agora gravadas, não é isso? Em razão da pandemia. Teremos agora este meio pelo qual nos comunicaremos até quando possamos novamente nos reunir no Centro Espírita Caminheiros da Luz, na Vila Planalto, Brasília, DF. Muito bem. Vamos pensar que temos este veículo maravilhoso para comunicação, não é isso? Vamos falar sobre religião e vivência religiosa e tratarmos desse assunto sob diversos aspectos, do jeito como nós sempre fazemos, especialmente no campo prático, no dia a dia das nossas vidas. Vocês me conhecem bem, sabem que a palestra que eu faço sempre tem a ver com o dia a dia, a vida prática da gente, porque eu sempre digo que evangelho tem que ser prática, não apenas comparecer até um centro espírita e ficarmos ali, enfim, maravilhosamente bem durante uma hora, depois tomarmos um passe e irmos embora. Isso não é viver o evangelho. Viver o evangelho é o dia a dia, não é isso? Dentro das nossas casas, com nossos familiares, com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Isso é que é viver o evangelho. Por isso, Jesus nos exemplificou isso vindo pessoalmente trabalhar a nossa reforma íntima. E é isso que nós estamos aqui fazendo. Antes que você fique muito preocupado com o time, com o relógio, a quantidade de minutos que este vídeo terá, nós vamos fazer um trabalho de fazer a palestra em duas partes 20 minutos, essa aqui é a primeira parte, depois prosseguimos. Digo isso porque hoje nós todos estamos tão apressados que se Jesus quisesse nos parar em determinado momento para conversar, talvez a gente não tivesse tempo para ouvi-lo. Que tal? Esse é um desafio, não é isso? Então, assim, um dia desses, fazendo o culto aqui na minha casa, nesse momento estou na minha casa, gravando isto para vocês, esses dias fazendo o culto, eu sempre faço o culto nas quartas-feiras, às 10 horas da noite. Fazendo o culto, minha filha ficava, ela não faz normalmente o culto, mas está passando uma temporada na minha casa com o marido dela, por conta da pandemia. E aí ela preocupada em quantos minutos nosso culto levava. Normalmente o culto que eu faço aqui em casa dura 20 e tantos minutos, 25 minutos, algo assim. Então, ela preocupada com os minutos, e aí eu fiz um cálculo para ela. Falei, olha, quantas meias horas tem um dia? Tantos. Quantos tem um mês? Tanto. Eu falava desse mundo de meias horas. O que é dedicar meia hora por semana para pensar em Deus, para falarmos de nós, para aplicarmos essas lições? E aí a história do tema de hoje, para a gente conversar sobre religião e vivência religiosa, começa a primeira dica, que eu já falei sobre isso nas nossas palestras presenciais, é que quando fizermos o culto em casa, não utilizemos aquela lição para aplicá-la aos outros. Vamos aplicá-la a nós. Se durante o culto estivermos pensando que aquela lição, aquele texto se aplica ao marido, à esposa, à sogra, à mãe, ao irmão, ao filho, ao quem quer que seja, ao colega de trabalho, nós estamos furando totalmente com o objetivo do culto no lar, que é a reforma íntima. Então, se eu tenho que fazer a reforma íntima, eu preciso começar aplicando aquelas lições a mim. Lições de paciência, de compreensão, de melhor ver o mundo, de mudar nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes. Porque quando nós melhoramos a nós mesmos, nós melhoramos tudo à nossa volta. Essa é uma questão um pouco difícil da gente compreender, mas o dia que fazemos isso, passamos por essa experiência, vemos que é a melhor atitude que devemos tomar. Muitos anos atrás, minha filha mais velha tem 28 anos, a caçula tem 24, elas deviam ter a diferença assim de 12 para 8, e minha filha mais velha vivia as turras com a caçula e vivia numa confusão de brigas e desencontros, discussões com a irmã, e eu dizia, filha, muda você vai ver como que vai mudar.
o tempo foi se passando e eu creio que lá pelos 16 anos ela começou a fazer terapia e a terapeuta, como santo de casa não faz milagre, e o pai não consegui convencê-la nesse tempo, a terapeuta a convenceu de que ela poderia mudar e que com essa atitude tudo mudaria. E ela, por fim, atendeu a esse pedido e ela mudou o jeito dela entender, compreender, a visão, a forma de analisar as coisas, e a partir daí tudo se transformou na vida dela e ela disse: meu Deus, por que eu antes não decidia dessa maneira? Porque você não ouvia seu pai. Eu sempre te dizia que se você mudasse tua forma de ver as coisas, de se chatear demais pelas coisas, você mudaria sua relação com sua irmã. E é exatamente isso que acontece nas nossas vidas, em todos os campos. No campo profissional, no campo familiar, na rua, no mercado, em qualquer lugar. Lembrando que essa temática da nossa conversa de hoje, religião e vivência religiosa, tem tudo a ver com o objetivo que temos para viver esta existência. Na verdade, o que a gente leva desta vida é a vida que a gente leva, não é isso? Então, se nós nos preocuparmos em como vivenciar o dia a dia, em como vivenciar as situações, que é uma decisão nossa. Se nós pensarmos dessa maneira, se nós soubermos que a felicidade, o estado de espírito equilibrado depende das reações que nós temos em relação a qualquer coisa da vida, em relação aos namoros, aos casamentos, relações de amizade, relação de trabalho, a tudo depende da nossa postura, da nossa visão. Isso é o que vai ditar como que a nossa vida vai acontecer. Se nossa vida vai ser mais calma, se nossa vida vai ser só lamentações, se nossa vida vai ser uma loucura de raiva e quebrando tudo, se nossa vida vai ser um estado de mais paz, nós é que decidimos. Nós é que devemos ser os agradecidos. Nós é que devemos entender que nas nossas mãos está a construção da felicidade. Esse viver religiosamente, viver de maneira evangélica, com todas as recomendações que Jesus nos faz, com todos os alertas, com essa presença física dele neste planeta, para vir nos dizer pessoalmente essas coisas, para ele se manter o tempo todo ao nosso lado, nos recordando essas coisas, com as inspirações, com os pensamentos, com as lembranças que temos, tudo para que a gente consiga trabalhar que nesta vida, ou desta vida, levaremos só as experiências, como foram as nossas reações nesse tempo em que estivemos por aqui. Na literatura espírita, começando pelo Evangelho de Jesus e em toda a literatura espírita, encontramos trocentos milhões de orientações, todas as frases possíveis e impossíveis para que a gente faça essa mudança. Então, vamos continuar essa conversa exatamente dessa maneira, trabalhando as nossas reações do dia a dia. E não é para a gente pensar que são as grandes coisas que fazem a nossa vida. Não, nossa vida é feita das pequenas coisas, de segundo a segundo, do minuto a minuto, da experiência, do bom dia, do almoço, do boa noite, enfim, da topada na cama, que volta e meia eu menciono para muitas pessoas. Ontem mesmo minha filha tinha ido conversar comigo e eu saindo do meu quarto, topei na quina da cama e eu dei tantas graças ao meu chinelo. Falei, nossa, que bom que tem um chinelo para proteger. E nós temos muitas coisas para nos proteger no dia a dia, em nossas vidas. Já agradecemos pela roupa? Já agradecemos pela casa? Já agradecemos pelo cobertor? Já agradecemos pela cama que nós temos? Já agradecemos por tantas e tantas coisas positivas em nossas vidas? Meu Deus, nós somos muito mais, devemos ser muito mais agradecidos do que pedintes a Deus pelas coisas. Então,
temos que pensar em mudar e sermos mais agradecidos, sermos mais gratos por tudo aquilo que já nos rodeia, por tudo aquilo de que dispomos, por tudo aquilo que nos oferece facilidades nessa existência. Agradecemos hoje porque ficamos de pé de manhã ao nos levantarmos? Quantas pessoas não conseguem ficar de pé e também agradecem a Deus? Quantas pessoas não conseguem ver um vídeo como este e são mais agradecidas que nós? Ah, mas minha vida está terrível. Ah, mas minha vida não é nada boa. Isso é falso. Isso é falso porque na vida tudo tem um lado positivo e tem aspectos negativos que nós podemos melhorar, inclusive a partir de uma postura nossa a esse respeito. Hoje, por exemplo, eu amanheci com uma dor de cabeça terrível, coisa da qual vocês, quem me conhece no centro, muitas vezes já ouviu falar, eu vivo trabalhando para me livrar dela. Mas, eventualmente, mesmo depois de ter adotado uma dieta toda especial, eventualmente a dor volta em determinadas circunstâncias. E fiquei triste com essa dor e tal, mas uma hora parei no meu quarto, em dado momento, me apoiei num ponto lá onde eu apoio minha carteira, minhas chaves, e comecei a pensar na frase da minha vida. Os que me conhecem sabem que a frase da minha vida qual que é? Nada é por acaso. Eu sou absolutamente convicto e adepto dessa frase. A repito, a lembro e a falo para todas as pessoas à minha volta. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então dizia para mim mesmo, esta dor, razão terá. A tristeza é não saber qual a razão hoje, mas razão terá. E é claro que tem. Todas as coisas que nos acontecem, absolutamente todas, têm um fundamento, têm uma lição. Então, nessa hora, conversando com Deus, aqueles que me conhecem sabem que eu digo sempre que eu sou um filho mimado de Deus, na verdade todos somos. Eu reconheço isso, mas todos somos, porque todos somos filhos dele, e Deus é infinito amor, misericórdia, justiça, não poderia amar mais um filho do que o outro. Mas eu digo, para mim, que eu sou um filho mimado de Deus. Por quê? Porque são tantas bênçãos que me acontecem na vida. Uma delas, por exemplo, eu digo, nunca me falta um prato de comida, às vezes de forma muito triste receber esse prato de comida, mas o prato nunca me faltou e eu agradeço por isso sempre a Deus. Então eu dizia com Deus, esse Pai maravilhoso, amoroso, que eu acho que sempre está muito perto de mim, que me abençoa permanentemente. Eu sempre digo que nós temos uma carrada de coisas positivas, de pessoas, de espíritos, de assessores, de auxílio, e temos Deus do nosso lado. Deus sempre está conosco, Jesus sempre está conosco, os mentores de luz sempre estão conosco. Então vamos lembrar disso. Nós somos imensamente abençoados, permanentemente abençoados, e eu sou muito feliz com isso sempre. Então dizia com Deus, dizia para Deus, meu Pai, estou chateado com essa dor, o que eu devo fazer? E aí me veio a lembrança da minha frase de vida, nada é por acaso, é verdade. Então, Senhor, se nada é por acaso, eu que aprenda o que eu devo aprender com esta lição de hoje. E aí eu fui tomar meus remédios, fui descansar, fui tentar relaxar, enfim, e fui trabalhar isso. E estou aqui agora, algumas horas depois, 7, 8 horas depois dessa forte dor que eu estava sentindo, falando com vocês. E eu tenho certeza que isso aqui já é uma bênção. Há 18 anos que nós conversamos presencialmente. Hoje, dia 2 de agosto de 2020, primeira vez, estamos conversando aqui por esse canal. Vamos usar esta ferramenta, não é isso, para nos comunicarmos. É sempre uma ferramenta. Estava ali olhando os minutos, são 14 minutos já. Estava falando, bom, eu vou utilizar um canal, e aí me lembrei que mediunidade é da mesma forma, não é isso? Um espírito se comunica conosco através de um médium. Agora o médium é esse seu aparelhinho, seu celular, seu notebook, e eu sou o espírito que está incorporado nesse seu aparelho. Estou aqui falando
com você. Então, nessa ideia, voltando, nessa ideia eu tive essa lembrança que nada é por acaso e nós sempre temos o que aprender. E quando não tivermos a luz naquele momento do que aprender, tenhamos paciência, resignação, fé. E nessa hora, quando a gente fala com Deus, tá bom, meu Pai, eu me submeto à sua vontade, eu me submeto às limitações do meu corpo físico, me submeto à falha orgânica ou da minha alimentação, dos meus costumes, das energias que eu estou transitando a partir do meu pensamento, que estou fazendo transitar no meu corpo energético. Enfim, eu que aprenda, que tenha eu paciência suficiente para alcançar esse aprendizado, e certamente a melhor coisa nessas horas é ter essa compreensão de que nós não dominamos tudo e nem sempre as coisas chegam no momento que nós queremos que cheguem, não é isso? Na verdade, tudo tem um tempo, tudo tem um momento, tudo tem uma circunstância a ser analisada, tudo tem uma série de questões a serem vistas, e nós devemos ter a paciência de que nós vamos compreender as coisas no momento propício, no momento correto. Então, nessas horas de uma doença, de uma dor, de uma dificuldade, devemos compreender realmente que nada é por acaso, que tudo tem um sentido, tudo tem uma razão, e que nós, se formos pacientes, se formos capazes de observar, nós podemos então entender qual é a lição. Vejam, por exemplo, esses dias tive uma lição maravilhosa. Aqui na minha casa, eu tenho uma secretária que cuida da minha casa. Ela já está há coisa de uns 2 anos comigo. Quem me conhece presencialmente sabe que eu sempre menciono a Dona Eugênia. E Dona Eugênia chega aqui um dia desses, eu estou indo, por conta da pandemia, estou indo buscá-la na casa dela, todos os dias de manhã, às 7 horas da manhã, trago, ela trabalha durante o dia, às 4 da tarde eu a levo até a porta da casa dela, e assim estamos fazendo, já tem 4 meses e tanto, sei lá, 5, desde março. E aí ela chega aqui, coisa de 3 horas depois, umas 10 e meia da manhã, ela começa a chorar e eu pergunto o que houve, e ela conta a história de que foi um sobrinho dela que em 3, 4 dias, a partir de uma infecção bacteriana que teve no estômago, que faleceu. Ela ficou em prantos e eu pedi para que ela se acalmasse, que podia ajudar. Existe uma mensagem muito bacana, muito legal da Joana de Ângeles, que se chama, cujo título é Não Há Morte. Passei para ela, esclareci sobre isso, e para ajudá-la na compreensão daquele momento. Ela ficou muito sentida e imediatamente ela disse que preferia ir para casa para tentar colocar a cabeça no lugar. Eu falei, claro que sim, larga tudo, não tem problema. Peguei, levei na casa dela, e ela continuou em contato com a irmã que havia perdido esse filho, ou seja, um sobrinho da Dona Eugênia havia falecido. E no dia seguinte, quando fui buscar a Dona Eugênia, ela me conta, muito mais calma, mais equilibrada, que a irmã dela, mãe desse menino que havia falecido, ela é evangélica, essa irmã da Dona Eugênia, tinha dito para a Dona Eugênia com a máxima tranquilidade que Deus havia levado seu filho e que ela devia compreender essa situação, porque era Deus quem assim havia decidido. Vejam a importância da fé nessas horas. Vejam a vivência religiosa nessas horas. Vejam a importância, não importa de que credo seja, nós espíritas devemos também estar preparados para uma situação dessas, não apenas quando já no final da vida alguém se vai, mas numa circunstância em que uma mãe perde um filho jovem, menino com 14 anos, se vai nessa circunstância. Imaginem a dor de uma mãe de perder, mas vejam a força da religião, a força da fé nessas horas, para a mãe estar mais equilibrada do que a tia do menino, a Dona Eugênia, que veio já no dia seguinte apoiada na força espiritual dessa mãe, mais equilibrada. Aquilo que eu dizia, se nós mudamos, tudo que está à nossa volta muda.
Então, a mãe era quem estava oferecendo força e equilíbrio a todos os demais, inclusive uma tia que mora aqui, essa irmã Dona Eugênia mora lá no Nordeste, em algum lugar, não sei se é Norte, Nordeste, enfim, mas bem distante daqui de Brasília. Então vejam a fé, vejam a força espiritual. Isso é viver religiosamente, tá bem? Vamos para a segunda parte da nossa conversa de hoje. Em seguida, retomamos.